Olá, pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de História. Falaremos hoje sobre uma das grandes revoluções que marcou a vida do nosso planeta durante muito, muito tempo. Apesar dessa revolução ter seu histórico, seu precedente, né, seu precedente no século XIX, essa revolução ela marca não só o século XIX, o início dela, a trajetória como ela se incorporou, e o início dos primeiros 50 anos do século XX, primeiro meado do século XX, e posteriormente o segundo meado do século XX. Por quê? Porque dessa Revolução Russa, nós vamos ver a Guerra Fria. Não podemos esquecer que é a partir dela que a Guerra Fria, depois dela, que a Guerra Fria ela se inicia com o choque embate contra os Estados Unidos. Dois sistemas antagônicos, capitalismo de um lado, socialismo de outro. Mas nesse momento nós não falaremos de Guerra Fria. Deixa o professor de Geografia falar sobre isso. E hoje falaremos sobre a Rússia czarista. Nossa primeira aula de introdução, o assunto hoje é sobre essa Rússia do século XIX, uma Rússia ligada a uma monarquia absolutista, tendo como mais de 300 anos no poder uma família chamada Romanov, e os herdeiros dessa dinastia Romanov, foram se dando, até que o último da dinastia, né, Nicolau II, apesar de ter o irmão dele, mas ele também, o irmão dele, apesar de que Nicolau II, quando ele abdica do trono em 1917, vou já falar sobre isso, e ele coloca o irmão dele para assumir, o irmão dele não assume de maneira nenhuma, cai fora. Vocês vão entender o porquê. Mas o último czar vai ser Nicolau II, da família Romanov. Nicolau II, teve 3 filhas e um filho. Esse filho dele, Alexei, ele sofria de hemofilia. Ele tinha um problema hemofílico, ele era hemofílico. Gente, hemofílico não tem nada a ver com AIDS, tá certo? Hemofilia é uma doença sanguínea. Tá? Então, o coitadinho do Alexei, o meninozinho, ele sangrava muito e doía muita parte do corpo dele, tá certo? Então, bora lá. Para a gente entender o que vai acontecer a partir de 1917, com a chamada Revolução de Outubro de 1925 de outubro de 1917, a gente tem que ir para o século XIX primeiro. A gente tem que entender como é que vai ser o começo, para vocês verem como se deu toda essa revolução a partir de 1917. Pronto. No século XIX, nós temos o quê? Qual era a imagem que nós tínhamos da Rússia? Rússia é o maior país do mundo. 80% da população vivendo do campo. 80% da população dependente do campo. E 20% apenas vivendo nas duas cidades mais importantes, Moscou, e São Petersburgo. Moscou e São Petersburgo, a central do poder político da monarquia czarista, de Nicolau II. E, quanto a isso, nós podemos entender que a Rússia é o país que vai ser conhecido no mundo, que vai ser o último a acabar com o feudalismo. Olha que louco, né? A Europa, desde 1452, com a tomada da invasão, final da invasão dos bárbaros, tomada de Celta, Portugal, acaba-se a Idade Média, e entra-se a Idade Moderna. Agora é que a Rússia vai terminar realmente o feudalismo. Por quê, pessoal? Porque a Rússia, gente, apesar de ser a maior dimensão territorial do planeta no século XIX, e ainda o é, a Rússia ela vivia um sistema feudal, gente. Não era brincadeira, não. Era cheio de condados, cheio de territórios divididos, tal, e uma organização centralizada no poder de Nicolau II. Era um povo vivendo principalmente da agricultura. Por isso que era um país muito atrasado. Então a gente entende por isso. Ele vivia muito da agricultura, enquanto os outros países já tinham feito a primeira Revolução Industrial, estavam caminhando na segunda Revolução Industrial. A Rússia vivia da plantação, ela vivia da agricultura. E ela só aos poucos é que veio entender a indústria, principalmente nas cidades de Moscou e Petrogrado. Aliás, em São Petersburgo. Tá? Então, nesse momento, nós não temos uma população livre. Nós não temos. Nós temos uma população
onde havia a ausência de liberdade. Nós temos uma população que era dirigida pelo Estado-Maior, que era um absolutista de Nicolau II, né? Era uma teocracia, né? Era uma teocracia voltada à história do absolutismo, a uma igreja que monopolizava o ensino, nem todos tinham direito à educação. Você tem um país de analfabetos, que era o que era a Rússia, no século XIX, onde o ensino ele só era dado a quem era privilegiado e possuía bom número de terras. Havia uma concentração fundiária, e quem concentrava as principais e melhores terras eram os nobres, ligados a Nicolau II, os boiardos. E nós tínhamos, contrariamente isso, aquele 80% que eu falei para vocês, dos mujiques, que era a população analfabeta, uma população miserável, uma população vivendo no campo, e explorada pelo rei, pelo monarca, pelo czar. Né? Czar pode ser escrito com C, também vocês vão encontrar czar, com T, com a letra T de tatu. Então, ambos estão corretíssimos, tá? Essa conotação aí. Então, a gente não pode esquecer. E, voltando a isso, nós temos a figura de um Estado absolutista. Então, nós temos aí a figura aí, ó, de quem? O povo que carrega nas costas toda uma monarquia, toda uma história de uma família de mais de 300 anos dominando a Rússia. E o povo passando fome, necessidade, como vocês estão vendo na imagem aí. Nós temos que, a partir também do século XIX, o povo cansado disso tudo, é claro, vão haver movimentos que vão se opor a Nicolau II, vão se opor a esse movimento, a esse domínio absolutista. E, para Nicolau II, todos esses movimentos são clandestinos. Então, como um movimento clandestino, eles têm que ser o quê? Acabados, aniquilados, perseguidos. E por isso que significa, então, a partir de então, o movimento que a massa camponesa vai utilizar a partir de anarquia, né? Ou seja, de praticar atentados contra o poder, né? Contra a visão de Nicolau II. O povo vai às ruas, o povo vai no quebra-quebra, o povo vai, né, cruzar os braços, ninguém vai trabalhar no campo, né? Então, o povo começa realmente a ter aquele sentido de anarquismo, né? Eles foram, inclusive, chamados de nihilistas. Passava também a existir um outro grupo, né, chamado os populistas narodniks, né, que são as bases da comunidade rural camponesa, né, baseada no sistema socialista, né, no socialismo, aquele lá de Marx, Karl Marx. E o outro, né, devido a isso tudo, cria-se a partir de então um partido chamado Partido Social Revolucionário, em 1901. Veja, olha o nome, Partido Revolucionário Socialista, composto por camponeses e intelectuais. Desse partido nasce o verdadeiro partido, que ele só vai ser modificado em 1922, quando assim então é constituída a República a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você sabe por que tem esse nome soviético? É por conta dos sovietes. O que eram os sovietes? Era a camada popular, era a camada dos camponeses. E eles eram formados em grupos. Cada soviete tinha um líder, né? E esses líderes se acumulavam e se organizavam com os outros líderes e criando assim uma massa de força contra o poder absoluto de Nicolau II. Do Partido Socialista Revolucionário, do PSR, nasce o POS-DR, que é o Partido Operário Social Democrata Russo, em 1898. Né? Ele se desvincula, né, total, né, o partido criado, né, desde o movimento aí, revolucionário dos camponeses. E o Partido Operário Social Democrata Russo é engraçado. E ele vai ter várias dissidências. Né? Todo mundo, ninguém vai pensar, né? Ninguém que está dentro desse partido pensa por igual. Por isso que ele vai ter uma diferença muito grande. Né? Primeiro, nós temos a figura de Vladimir Ulyanov, né? O famoso Vladimir Lenin, né? Que ele vai ser exilado em 1887 por conta de justamente estar participando
né, e inspirar a população, a camada, né, trabalhadora, né, a lutar contra essa questão dessa monarquia, ele vai ser expulso do país, ele vai ser exilado, né, ele vai para a Alemanha, vai para a área da Bavária, né, eles passam lá algum tempo e ele vai voltar depois e eu mostro para vocês quando é que ele volta. E a outra figura também enigmática é Lev Davidovich Bronstein, chamado Trotsky, Leon Trotsky. Trotsky, né, ele vai ser um cara que, inclusive, tem até uma série dele chamada Trotsky, tá lá, eu acho que ainda está na Netflix. Se vocês puderem assistir, muito boa, muito bem embasada, a história muito bem feita, muito bem feita. Então, Lenin e Trotsky, eles fogem, porque eles são perseguidos pelo Nicolau II. Dentro do partido pós-DR, vai haver divergências, como eu já falei, vão formar grupos, vão haver dissidências. E esses grupos, em 1903, né, já a partir daí do Partido Social Revolucionário de 1901, em 1903 esses grupos são divididos em duas camadas, duas frentes. Uma são os mencheviques e a outra são os chamados bolcheviques. Os mencheviques, na língua russa, significa minoria. E bolcheviques, em russo, significa maioria. Foi formado, então, assim, né, um outro partido. Veja, nós tínhamos o pós-DR, né, o Partido Revolucionário Russo, Democrático Russo, e agora nós temos o Cadete, que é um outro partido agora chamado Partido Constitucional Democrático. Então, nós temos aí uma briga enorme. Né? Nós temos aí uma briga enorme entre vários partidos querendo ligar-se, né, a uma futura ideia de acabar com o poder, né, do Nicolau II. Sendo que o Partido Constitucional Democrata, ele defendia o Nicolau II, obviamente, contra o Cadete, nós tínhamos o pós-DR. E na frente do Cadete estava aí o Pavel Milyukov. Né? E, juntamente, nós temos, contrário ao Cadete, o pós-DR, que nós temos a dissidência do pós-DR em dois grupos, em bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques eram liderados por Leon Trotsky e Vladimir Lenin, enquanto que os mencheviques eram liderados por Martov, né, ou Martov, e Plenakov, né? Os bolcheviques, eles acreditavam na aliança entre os operários e camponeses para derrubar o czarismo e implantar o socialismo de uma vez só, né? O poder deveria ser feito e atingido através de uma revolução e a partir da ditadura do proletariado. Ou seja, para Lenin, ele tinha uma visão diferente de que Karl Marx ele propunha. Tá? Para Karl Marx, essa revolução deveria ser aos poucos, que seria de forma gradual. Mas Lenin, ele vai pegar essa ideia de Marx, né, e de Engels e vai desvirtuar isso e vai propor que seja de uma forma massiva e através de uma revolução. Já o Markov, o Plekhanov, né, que está lá no TD, que vocês têm lá no material de vocês, ele já pensa de forma diferente. Ele vê que o socialismo, para ser atingido, ele tem que ser o que Marx afirmava que deveria existir por processo. Deveria ter uma ideia processual e não de uma forma bruta como Lenin queria. Para Markov, só se atingiria isso a partir das reformas no sistema capitalista. Porque não esqueçam, a Rússia era capitalista. Nicolau II era capitalista. Nós estamos falando de um país que tinha nobres, um país que tinha uma aristocracia forte, né, mediante uma grande maioria pobre. O pobre trabalhava para o aristocrata viver bem, viver em luxo, em palacetes, em festas. Então, os mencheviques acreditavam que essa revolução ela tinha que ser, né, inclusive através de votos, né, e alianças com a burguesia. Gente, totalmente contrário ao que Lenin disse. Lenin afirmava que aliar-se com o burguês era retroceder
nos ideais de Marx e Engels. A burguesia pede, a burguesia quer ficar rica. Já dizia o nosso querido Cazuza, né? Então, como se aliar? Como se aliar à burguesia? Quem tinha essa ideia era o Martov. E por isso que ele agregou o menor número de pessoas, e isso chamou-se menchevismo. Vejam, né? Aí eu estou explicando como é que o termo surge para vocês. Nós, em 1905, temos a chamada fase do ensaio geral do que seria uma revolução. Gente, quando a gente fala na palavra revolução, a gente tem que entender o seguinte: a Revolução Russa não foi um dia. Ela se veio delineando desde o século XIX. Ela veio se formando desde o século XIX. Ela veio se constituindo, se fortalecendo desde o século XIX. E ela só foi criando forças, só criando forças. Como ela, professor, criou forças? Pelos desastres na administração pública. O povo estava cansado de ficar morrendo de fome. O povo estava cansado de ser derrotado, de ser empurrado para guerras que o povo não queria. Para ter ideia, o povo morrendo de fome, necessidade, foram obrigados pelo Nicolau II a uma entrada de uma guerra contra o Japão, por conta de que a Rússia queria dominar a Coreia, a Península Coreana e a região da Manchúria. Foi a famosa fracassada guerra que fez com que Nicolau II saísse arrasado, onde centenas e milhares de pessoas morreram. Houve uma crise enorme econômica a partir de 1905 por conta dessa trágica guerra que os japoneses, né, fizeram juntamente com os russos. Os russos saíram totalmente... E olha que os russos tinham o maior exército, mas era um exército que estava passando fome. Né? Não tinham condições de entrar na guerra, mesmo com o país comendo uma porção de pessoas para lutar, que era o Japão. E mesmo assim, o Japão passou por cima de um maior número de exércitos que a Rússia possuía. Para vocês terem ideia como foi humilhante essa guerra contra o Japão. Com isso, vai haver crises de abastecimento, o alto índice inflacionário, vai diminuir o valor dos salários de quem? De quem? E, claro, dos trabalhadores. Porque a aristocracia, que a aristocracia não pode reduzir o salário. Parece alguma coisa parecida com os dias de hoje? Não, parece não. Tudo isso aqui pode ser uma mera coincidência. Greves, fome. Então, para vocês terem ideia, tentou-se até mesmo um apaziguamento. Então, o padre local, né, o padre local lá em São Petersburgo, ele faz com que o povo, né, por várias opiniões, construa-se uma carta. E essa carta, o padre fez questão de levar diretamente para Nicolau II, né, no seu palacete. Só que o Nicolau II não estava no palacete, mesmo assim o padre levou para ser entregue essa carta. Gente, milhares de pessoas estavam na porta do palácio nesse domingo de janeiro de 1905. E os soldados, sem ver, sem para quê, começaram a atirar em famílias, em mulheres, em crianças que estavam ali desarmados, só pedindo um favor, que era olhar para elas. Gente, isso foi conhecido como Domingo Sangrento. Tem uma música do YouTube chamada Sunday, Bloody Sunday, né? É muito referente a essa história do Domingo Sangrento. Muito parecido com o Domingo Sangrento com o que aconteceu também na Irlanda, de onde a música ela surge. A briga entre católicos e protestantes na Irlanda. Então, esse Domingo Sangrento foi terrível para a história na Rússia. Só fez mais ainda o povo ir de contra a Nicolau. E só fez mais ainda fomentar a ideia de uma revolução contra a supremacia monarquista, absolutista, de Nicolau II, da família Romanov. Então, houve várias insurreições em vários pontos do país, onde camponeses e outras nacionalidades, militares, marinheiros também participaram. O maior exemplo de uma revolta marinheira, né, dos marinheiros, foi o chamado Encouraçado Pontering. Inclusive, tem até um filme falado sobre isso aí.
No Brasil também tivemos reforma dos marinheiros, né? Tivemos uma revolta dos marinheiros para a questão da Primeira República Brasileira. O professor de História, que sou eu, obviamente vai falar isso nas próximas aulas, nós estaremos falando sobre a República, né? República da Espada, e depois a República, nós vamos ver a política com leite, etc. Então, o Curaçao do Porto foi a revolta dos marinheiros. E aqui no Brasil nós tivemos também, né? O Marinheiro Negro, né? Que também vai fazer a revolta. Então, o que era o Curaçao do Porto? Gente, eu disse a vocês, os soldados estavam passando fome. Os marinheiros tal qual. Os marinheiros estavam nas guerras passando necessidades. Então, os marinheiros se uniram a essas pessoas, a esses camponeses, e, inclusive, o Curaçao do Porto, ele atirou contra, né? Ele atirou contra as embarcações e contra os fortes do próprio Império Russo. Né? Então, o Curaçao do Porto ele fechou os braços, ele cruzou os braços. E houve uma repressão muito grande, né, pelo czar a todos esses grupos que estavam se manifestando contra ele. Então, houve um movimento czarista. Né? O czar, ele propõe, então, ele viu que ele não tinha meio, ele não tinha saída. Então, a única saída que o czar veio foi fazer o seguinte: gente, eu vou ouvir vocês. Se vocês querem um exemplo, vocês querem um sinal de como eu irei ouvir vocês, eu vou chamar o parlamento. Em 300 anos, a primeira vez que se chamou o parlamento foi com Nicolau II, porque o parlamento nunca apareceu, era chamado Duma. Então, a Duma ele vai ser chamada, que é o parlamento. Veja, o único monarca russo que vai chamar o parlamento vai ser Nicolau II, por conta das pressões que ele vem sofrendo. E aí tá aí as cenas, né, do Domingo Sangrento, né, os soldados atiraram sem dó e piedade nas famílias e crianças, estavam pedindo pão. E a cena aí do filme Encoraçado Potemkin, né, de 1925, mas o Encoraçado Potemkin foi de 1905, a história. E o filme foi filmado em 1925. Nesse momento, nós temos várias pressões. O Nicolau II chama o parlamento. Não, tudo bem, vou acatar o que a população quer, que é paz, que é um pouco mais de oportunidade, fazer ouvidos. Só que, meus amigos, o Nicolau II sai da reunião do parlamento e, mais tarde, ele é totalmente contrário ao que ele fez. Ele vai desdizer aquilo que ele havia prometido à população que ele iria fazer. E ele não faz. Sabe o que ele vai fazer? Ele abriu o parlamento, não foi? Pois ele manda fechar o parlamento. E ele começa a criar medidas restritivas à população. E a paz que estava ali procurando ser feita, ela termina. Gente, ele é sacano. Ele faz uma sacanagem com a população. E aí só vai fortalecer quem? Os ideais de luta contra ele. E aí, aqueles soviéticos que eu falei para vocês no começo da nossa aula, vão começar a se organizar. E eles se organizam em conselhos de deputados. E eles vão ser eleitos por quem? Por quem? Pelos operários, pelos camponeses, pelos próprios soldados do próprio czar. Os próprios soldados vão se voltar contra ele. Gente, para finalizar o poder do czar e desmoralizar mais a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Gente, a Rússia já tinha sofrido em 1905 um baque com o Japão. Saiu desmoralizada, com problemas econômicos, o povo passando fome, o exército sem preparo, o exército sem condições de ir para uma guerra, e agora entra numa outra guerra. Gente, o povo estava cansado. O exército, que era o maior braço direito, ele também não andaria mais no braço direito como ele estava andando com o próprio Nicolau II. Muitos soldados morreram. Houve um despreparo grande militar. Eles não estavam preparados. Utilizavam táticas muito arcaicas de guerra, enquanto que a França, a Alemanha, a Inglaterra e a Áustria, a Hungria estavam muito à frente, né, do Império Russo. Pouca aparelhagem, comando ineficiente, abastecimento precário de comida, de alimentação e de armamentos, onde os soldados estavam passando fome e a população estava desempregada na Rússia. Mais de 3 milhões de pessoas morreram. Né? Não só como soldados, mas de 3 milhões morreram também, porque eu estou contando as pessoas que morreram de fome. Gente, o que é que retorna disso tudo da Primeira Guerra Mundial? Retorna que em 1917,
por várias derrotas constantes que a Rússia sofreu, a Rússia já estava iniciando aí, fortalecendo aí o movimento contra o próprio Nicolau. O Nicolau, inclusive, fez uma carta de punho próprio, abdicando do seu reinado. Veja, em 1917, o Nicolau, ele coloca na frente o seu irmão, que também não aceita. E aí, gente, fica somente ele no Palácio do Inverno, lá em São Petersburgo. E de sucessivas derrotas fez com que a Rússia desistisse da Primeira Guerra Mundial e assinasse um tratado chamado Tratado de Brest-Litovsk. O Tratado de Brest-Litovsk foi um tratado que a Rússia fez com a Alemanha. E você sabe que quem ganhou com isso? Foi os alemães, porque levaram vários territórios que a Rússia cedeu aos alemães para que os alemães não invadissem a Rússia. Olha que louco, gente. Polônia foi perdida, vários países, né? A Bielorrússia foi perdida. A Bielorrússia ficou pertencente à Alemanha. Ou seja, mais uma vez, nós estamos vivendo um país aí com humilhação. Veja, estou colocando aqui uma coisa interessante para vocês. Eu disse que a primeira cidade, né, a capital, é São Petersburgo. Mais tarde, durante a Primeira Guerra Mundial, ela muda de nome para Petrogrado. E mais tarde, entre 1924 até o final da União Soviética, em 1921 a 1991, em dezembro, 25 de dezembro de 1991, quando a bandeira do Kremlin desce pela última vez, e ela foi hasteada pela última vez, ali finaliza o fim da União Soviética, o fim de todo um processo que cheirou a chamada Guerra Fria. E, veja, olha aí, de São Petersburgo passa a ser Petrogrado em 1914, gente, quem está entrando ainda agora. E passa a ser Leningrado durante o período de Vladimir Ulyanov, Lenin, né, e ele se torna o líder da nação a partir da Revolução de 1917. O czar, humilhado, ele perde controle por sua incompetência, por conta da burocracia dispendiosa e um movimento de exército estrategista inoperante. Os misticismos que a população estava observando, que o Nicolau II estava buscando agregar com o padre Rasputin. Veja, Rasputin, tem até filme sobre Rasputin, assistam, procurem no YouTube. Então, o Rasputin foi o conselheiro de Nicolau II. Né? Quem era o Rasputin? Rasputin era um padre lá do meio agrícola, né? Daqueles feudos que eu te falei. E o Rasputin, ele vai ser chamado pela Alexandra, né, a mulher de Nicolau II, para tratar do filho, Alexei, e sofria de hemofilia. Então, dizia-se que ele era um mago, um misticismo em torno do padre, né, Rasputin, que ele fazia com que a dor de Alexei ele melhorasse. Né? Era uma falsa melhora. No final, ele foi bom. A crise econômica, mais uma vez, se deu de conta, uma crise não só na economia, na política e na sociedade. Mais de 5 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial, entre fome, doenças e a guerra. Não esqueça doenças, não esqueça doenças. Eu falei para vocês, terminou a Primeira Guerra Mundial em 1918. Em 1919 começa o quê? A crise do vírus da gripe espanhola, que matou cerca de 25% da população do planeta Terra. O czar, em 23 de fevereiro de 1917, ele é deposto, ele é colocado para fora. E aí, para ter uma ordem sobre o governo russo, foi preciso criar um governo provisório. E quem tomou a frente desse governo provisório foi Alexander Kerensky. Com isso, em 1917, em fevereiro de 1917, nós temos aí o início de uma revolução chamada Revolução Menchevique. Nós temos aí o início da Revolução Menchevique, uma fase liberal burguesa, onde foi promovido, então, um governo de coalizão, tendo essas duas bases. A Duma, controlada pelo Cadete. Vocês lembram que é o Cadete, que eu falei há pouco, né? Que era a favor, era pró-monarquia. E contra a Duma, contra o Cadete, tínhamos os soviéticos de Petrogrado, né? De Alexander Kerensky. Assume o controle da Duma
né? Os políticos moderados, controlados pelos mencheviques sociais revolucionários, né? Buscando, assim, então, nesse movimento de coalizão, que houvesse liberdades individuais, houvesse a redução de jornadas de trabalho para 8 horas, que eram 16, né? Houvesse a liberdade de imprensa, porque Nicolau ele proibiu a liberdade de imprensa. Houvesse também a anistia aos presos e os exilados que Nicolau mandou, como entre estes o Vladimir Ulyanov e Leon Trotsky. E diversos tantos fracassos militares que Alexander Kerensky teve, né? Ele declara assim a continuidade da Rússia durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então, o Kerensky ele faz, né, que Nicolau II acaba fazendo a besteira de continuar na guerra e ele abdica em 2 de março, Nicolau II, ao seu reinado. E aí entra uma pessoa que está voltando do exílio, que vai entrar agora, né, em 1917, louco por muitas mudanças e fervoroso com suas ideias, né, ortodoxas, com suas ideias, né, de uma revolução em si. Quem é? É Vladimir Ulyanov, juntamente com Leon Trotsky. Os dois eles voltam do exílio. E quando Lenin volta do exílio, ele volta com as suas 14 ou 16 teses, chamadas teses de abril. O que eram essas teses de Lenin? Eram as teses onde ele falava e jogava a ideia de haver uma revolução verdadeira, onde o povo pudesse ir às ruas, pudesse ver realmente um movimento, né, e que fosse força, fosse de força, forçando assim, né, o poder do povo, né? Por isso os sovietes, de tudo para os sovietes, todo o poder aos sovietes, né? E ele veio com um lema, 2 lemas, né, que vai ser marcada a vida dele, que vai marcar a história de Lenin, é paz, terra e pão. E esse lema foi para derrubar o Alexander Kerensky, claro, né? E o outro lema, todo o poder aos sovietes. O que é isto? Isso significa todo o poder ao povo, todo o poder aos camponeses. Se levantem, como já Marx já dizia, trabalhadores unidos do mundo inteiro, né? E o Trotsky ele vai entrar como apoiador, claro, de Vladimir Ulyanov, e ele vai formar a Guarda Vermelha, o Exército Vermelho, o famoso Exército Vermelho, né? Nesse mesmo ano, né, em 1917, a família de Nicolau II ele é levado, né, para um outro lugar. E um ano depois, né, praticamente um ano depois, em 17 de julho de 1918, Dona Alexandra, seu Nicolau II, Alexei e suas 3 irmãs são levadas para uma casa-mato e lá são assassinados a fogo e a sangue frio. Existem alguns relatos de que uma das filhas, né, uma das 4 filhas, entre os 3, né, são 4, dessas 4 filhas de Nicolau II, havia sobrevivido. Alguns relatos, né, isso ainda está sendo muito pesquisado pelos historiadores, que ela havia sobrevivido a isso. E ela se perdeu e acabou se encontrando na Holanda. Né, encontraram ela na Holanda. É uma história meio que conturbada, mas, né, a família foi assassinada, como vocês estão vendo. A Revolução, então, ela, a partir de então, ela tem um forte alavancar a partir de Lenin e de Trotsky, né? A partir de então, de 1917, com o governo bolchevique, os mencheviques eles saem e entra o Partido Bolchevique. E a Revolução, que entra para a história, é aquela de 24 e 25 de outubro de 1917, onde o soviético de Petrogrado, liderado por Lenin, né, e Leon Trotsky, ataca-se então o Palácio do Inverno. Os bolcheviques tomam o poder. Lenin entra no comando do país como presidente do Conselho dos Comissionários do Povo. Faz um acordo de paz, né, com os alemães, o Brest-Litovsk. A Rússia sai da guerra. A Rússia perde os territórios da Polônia, Finlândia, Letônia e Estônia. Né? Faz, sim, uma reforma agrária, Lenin. Há um confisco das terras que a família real possuía,
os nobres, inclusive a igreja também possui. Lenin força, né, a estatização da economia e da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Os soviéticos, então, agora a partir, controlam as fábricas, não é mais o Estado que controla, agora são os soviéticos. Né? O Estado ele apoiaria os soviéticos. Então, essas são as cenas do tomada do Palácio do Inverno, onde Nicolau estava. Só que vai ter uma reviravolta. Deste governo, formado a partir de 1917, 1918 a 1921, 3 anos, durante 3 anos, nós temos uma guerra civil. Né? Entre quem? Entre o partido de Kerensky, né? Que nós iremos ver, o Martov, também na frente, né? Platonov também, que foi formado, eles formaram o Exército Branco, e lutando assim contra o Exército, né, chamado Vermelho, os chamados bolcheviques. É uma guerra civil entre os mencheviques e os bolcheviques. De um lado, nós temos os latifundiários, a Igreja Ortodoxa, os próprios czaristas, né, aqueles apoiadores ainda do sistema do czar, e as potências estrangeiras, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e o Japão. Olha, até o Japão aí. Né? Nós vamos ver que eles vão apoiar indiretamente o Exército Branco, mas o Exército Branco não vai ser capaz de suprimir uma guerra contra a maioria, contra 80% do país que era camponeses. Por isso que os bolcheviques, formados por esses grupos de camponeses, né, conseguiram vencer o Exército Branco. E a Guerra Civil ela acaba com um saldo pior ainda do que já estava. Lenin, ele acaba fazendo uma coisa que vai angustiar muitas famílias, que ele vai chamar a partir de então de comunismo de guerra. O que é o comunismo de guerra? Tudo que a população produzia, né, o excedente que sobrava, a população antigamente podia vender esse excedente, agora não. Todo esse excedente, Lenin tomava. Né, porque ele dizia que o exército ele tinha que ser fortalecido. Então a população tinha mais do que a obrigação de manter esse exército, obviamente, alimentado. Então, havia-se também uma forma rigorosa, forçada, né, dessa questão da produção, que ela era controlada por Lenin para manter o exército. Os brancos são derrotados, as potências estrangeiras impõem o chamado cordão sanitário contra a Rússia. A Rússia fica isolada, né? E, mais uma vez, a economia russa é arrasada, milhões de mortos por conta da fome, do inverno. Não esqueçam, o norte da Rússia beira menos 40 graus Celsius. Então, a população passava muita fome e necessidade. E Lenin, para tentar melhorar a situação, ele cria uma nova política econômica chamada NEP. Durante seu governo, de 1921 a 1928, né, porque Lenin vai morrer, então, né, Lenin ele cria essa política como uma forma de tentar recuperar a economia. Ele introduz, assim, então, uma entrada de elementos capitalistas, né, provisórios. Essa ideia de entrar o capitalismo foi de forma provisória e parcialmente, né, conciliando assim com as ideias socialistas dele. Ele dizia sempre que era um passo para trás, você tem que voltar para um passo atrás para dar 2 passos mais para frente. O que ele dizia com esse um passo para trás? Muita atenção. Esse um passo para trás é referente a quem? Ao sistema capitalista. Então ele entendeu que é preciso haver o comércio, ele entendeu que é preciso ver o empresário. Então ele começa a entender a importância, né, ver de uma forma aí mais mediada, né, de utilizar um pouco do sistema capitalista para fomentar a economia. Por isso que vai haver o quê? As pequenas e médias empresas com até 20 funcionários. Veja, ele acabou se retratando ao capitalismo. Por isso que ele diz um passo para trás para dar mais 2 para frente. E aí, e com isso ele começa então a ter um comércio livre de produtos agrícolas, excedentes das colheitas, né, que vai ser controlado pelo Estado. Vai haver uma recuperação parcial do país, porque vai entrar capital estrangeiro, o quê? Dinheiro estrangeiro, né, a partir de empréstimos, investimentos. E o que vai acontecer? Com isso vai acontecer a ditadura, né, a ditadura de Lenin, né? A partir de então, com o autoritarismo que ele cria o chamado Partido Comunista. As autoridades tomam, assim, as decisões sem consultar nada,
nenhuma vez a sociedade. A sociedade fica agora à mercê de um partido, de um único partido. A liberdade de imprensa, veja como são contraditórias as pessoas. Né? Eles lutaram no começo de 1905 para que houvesse a liberdade de imprensa. Agora a liberdade de imprensa está sendo suprimida. Veja por quê, né? Engraçado. Dizer que os socialistas são os corretos. Né? Eu não estou aqui dizendo nada, não estou me referindo a nada do nosso cotidiano, mas eu estou te falando que os socialistas, eles se perderam no processo, porque eles estão fazendo tal qual o que a monarquia absolutista, aqui em 1922, desde 1905, estava fazendo. Os sindicatos e os soviéticos perdem a autonomia. Veja, foram esses sindicatos soviéticos que levaram o Partido Comunista à ascensão. E agora o partido, liderado por Lenin, ele manda fechar. Nenhuma abertura política vai existir. Só que manda agora um único partido. Então, a oposição. Em abril de 1922, presta atenção, Lenin morre, e quem vai assumir no lugar de Lenin é Joseph Stalin. Stalin, ele assume o cargo de secretário-geral do Partido Comunista. Ele inicia um processo terrível de perseguição a todos aqueles que se opuserem a ele, de mandar matar. Entre estes, que se opõem a ele, está Leon Trotsky. Leon Trotsky, com medo de ser morto, ele foge para o México. Ele vai para a América. E Leon Trotsky, mais tarde, ele é encontrado a mando de Stalin. Stalin, quando os seus soldados, né, a polícia, né, secreta da Rússia encontra o Trotsky lá no México, gente, o Trotsky ele é morto a machadada. A cabeça dele é cortada ao meio, a machadadas, a mando de Stalin. Será que Stalin tinha ódio? Não, tinha não. Stalin, gente, era um genocida. Se a gente fala de Adolf Hitler, a gente não pode esquecer de Stalin. Stalin fazia genocídios em várias etnias, tá certo? Para domínio do território e para mostrar a autonomia do seu poder. Então, Stalin matou tal qual, né? Não estou falando maior do que o próprio Adolf Hitler, mas muito próximo de Adolf Hitler. Stalin mandou matar também. Mandou matar, inclusive, judeus. Né? Em 1922, é criada, então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. O poder é disputado, né, depois da morte de Lenin, a partir depois de 24. Trotsky, ele diz que é necessária a revolução permanente, que eu já falei para vocês, contra Stalin. Trotsky, ele foge e, mais tarde, ele é morto, como já disse a vocês, pela ditadura, né, totalitária e brutal que Stalin vai produzir, né, até sua morte em 1945, 1946, aproximadamente. Não estou lembrado, foi em 1954, não estou lembrado agora. Enfim, o Stalin ele inicia uma busca, né, pelos seus opositores, prisões sem julgamento, torturas e expurgos. O que é expurgo? É tomar do povo, tomar do povo, tomar daqueles que não, né, eram a favor dele. Então, tá aí, em 1940, o Leon Trotsky ele é morto a machadada, né, por mando de Stalin. O Stalin ele cria, então, um sistema partidário único, mais uma vez, né, a burocratização do Estado. Agora o Estado ele manda. O Estado é quem ele diz, chamados planos quinquenais, né? Os planos de 5 em 5 anos. O Estado é que diz o que você tem que produzir, o que tem que fazer, para quem e para quando. E esse Estado aí, né, chamado a partir de uma elite poderosa, é chamada de nomenclatura. Então, o que era a nomenclatura? Foi essa formação dos amigos de Stalin, do poder de uma elite poderosa ligada a ele. Né? Então, todos que eram ligados a eles faziam parte dessa elite. Olha aí, controle do ensino e controle das comunicações. Cadê a liberdade de expressão? É uma ditadura. Foi o que o socialismo ensinou e o que o socialismo fez. A ditadura dos povos.
né? Então, ele cria, né, um culto a ele mesmo como líder maior. Então, ele realmente, olha, veja aí, ele é elevado, vocês estão vendo aqui na imagem aí, ele é como um líder máximo, né? Acima de todos, ele é um guia genial dos povos, né? Essa palavra Stalin é referente a um guia para todos. Gente, ele forja julgamentos, traidores da pátria e os fuzilamentos ele faz em massa. Não é brincadeira, não. Ele faz uma propaganda governamental pesadíssima a favor dele. Ele era chamado de o grande irmão, o pai do povo e o melhor amigo das crianças. Engraçado. Em Petrogrado, próximo da cidade de Petrogrado, ele mandou matar centenas de milhares de crianças, inclusive tem as cruzinhas lá até hoje, lá expostas, só para o povo lembrar quem foi Joseph Stalin, né? Há um processo chamado de russificação, ou seja, a opressão que ele manda fazer às outras nacionalidades que não se subjugassem a ele. Eu acabei de dizer, as cruzezinhas que estão até hoje lá presentes lá, essas crianças que morreram, que ele mandou matar. Ele não só subjuga a educação, ele não só subjuga a liberdade de imprensa, mas ele subjuga também a arte. Ele começa a criar chamado realismo socialista. Os pintores, a partir de então, a arte tem que ser ligada ao socialismo. Ele faz assim com que a arte seja ligada ao sistema comunista, ao sistema partidário dele. Funções que elas tenham didática, incentivam a submissão do povo a ele, ao nacionalismo exacerbado. E as mensagens e as linguagens que eles propuseram sempre era que a população assimilasse facilmente e ela era subjugada a um só líder, a Stalin. O Stalin pegou aquilo que o Lenin criou, que era o NEP, e cancela o NEP em 1928. Tudo que o Lenin criou, o Stalin desvirtua. Gente, o Stalin ele é um ditador nato, assim como Hitler foi. Ele cria o terror e cria o medo nas pessoas, na população russa e nos outros territórios. A partir da planificação econômica, houve assim, então, a divisão do espaço agrícola em Solkovsk e Kolkovsk. Solkovsk são as chamadas fazendas que pertenciam ao Estado. E os que eram os Kolkovsk eram as cooperativas, onde as terras que pertenciam ao Estado e os membros eram donos da produção. A propriedade industrial era a base. Tinha que ter uma propriedade industrial. Os planos quinquenais de 1928, a cada 5 anos, como eu disse, né, como a ênfase, a indústria. Veja, o que eu disse que era o que era a Rússia no começo da história? A Rússia era agrícola. Agora a Rússia começa a se industrializar. Por isso que vai ter um falso levantamento de ideias de que o socialismo ele levantou a Rússia. Levantou, mas veja de que forma ele levantou. Oprimindo o povo, forçando o povo. Né? Passa, então, a chamada fase do socialismo real, que era baseado no modelo de Stalin, baseado numa planificação econômica, chamada planificação econômica, uma burocratização das coisas e um poder, um modelo ultra centralizado que ele adota em todos os países que ele está acumulado com a União Soviética. Né? Que a União Soviética ela não começou com as 13 repúblicas que a gente conhece. A União Soviética começou, né, com 4 países apenas, com 4 territórios. A Rússia, né, o Cazaquistão mais na frente, né, o Comunistão mais na frente, a Letônia e a Estônia, a Bielorrússia. Né? Então, mais na frente é que eles vão tomar posse dos outros 13, que vai formar a União Soviética em si, aquelas que vocês conhecem na Revolução, durante a Guerra Fria. Aí tá aí as propagandas, né? De Stalin. Olha o que ele vê aí de Trotsky, né? Como um ladrão, como alguém que está surfeando, né? Passando por cima, como inimigo do Estado, né? E tá aí o pai das crianças, né? Incentivador da educação, protetor dos povos. Mentira, gente. Ele não era protetor de ninguém. Ele era um genocida. E aí temos a sucessão. Olha aí, olha. E 5 de março de 1953, Stalin morre, possivelmente causado por envenenamento, né? Até hoje é buscado saber disso.
E, depois de 1953, nós temos o seu sucessor, que é o Malenkov. E depois, o famoso, né, Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, em 1955 a 64, vocês devem lembrar. O que acontece? Guerra Fria. E em 55 e 64, nós temos a construção do Muro de Berlim, né, em 1961. Nós não podemos esquecer que a Guerra Fria plenamente, né, nós temos o conflito entre Estados Unidos e União Soviética. E este governo de 55 a 64 era o governo de quem? John Fitzgerald Kennedy. John Kennedy, a família dos Kennedys. E Kennedy, ele vai ser o inimigo número 1 de quem? Nikita Khrushchev. E quem quer ver um pouquinho sobre isso, tem vários filmes, inclusive até X-Men, primeira classe, pode assistir. Você vai ver lá, quando Nikita Khrushchev, né, vai haver uma possível ideia de uma bomba nuclear, né, de uma guerra nuclear contra os Estados Unidos por conta de Cuba, né, na Baía de Cuba, nos portos em Cuba. Por quê? Porque Rússia, a União Soviética, ela apoia quem? Ela apoia o nosso, ela apoia meu Deus, agora esqueci o nome. Ela apoia os cubanos na Revolução Russa, né, Ernesto Che Guevara, né, e assim eles incluíam a necessidade de apoio bélico, levando mísseis estratégicos para a Baía dos Portos em Cuba e apontando para os Estados Unidos, né. Agora esqueci o nome do outro líder cubano, meu Deus, mas Fidel Castro, pronto. Fidel. E aí o Nikita Khrushchev, ele aparece, né, nessa imagem, né, nesse processo. Então, gente, isso aí são os sucessores de Nikita Khrushchev, né, Mendeleev, né, o Molotov, gente, o Molotov foi terrível, tá? Então, não temos muitas coisas boas a falar deles, não, tá? E assim, gente, termina a nossa aula sobre Revolução Russa desde o seu começo, sua trajetória, e o que levou até a União Soviética a uma guerra com os Estados Unidos. Eu vou parar aqui, tá? Vou abrir para a gente se despedir.